Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma aulinha, né? Vendo aí o assunto que a gente está estudando, que é assunto tema e tese, né? Vamos lá para exercícios, parte 2, tá? E aí, relembrando, né? O que é que a gente está vendo aí? A gente está pegando fragmentos de texto, frasezinhas pequenas, né? Se a gente pegar texto grande, vai ficar muito demorado. E aí a gente está tentando observar o que é o assunto, o tema e a tese, e lembrando, o que é que diz respeito a cada um desses? O assunto é sempre aquele basicão, né? Você pergunta do que é que o texto falou e dá aquela resposta mais geral, né? O tema já especifica o assunto, então ele é menos geral, ele é mais específico. Ele tem que olhar para o assunto e delimitar o assunto. E a tese é ver qual é a opinião do autor sobre o assunto, né? Às vezes a opinião não está tão clara ainda, porque o fragmento é muito pequeno, né? Mas dá para detectar alguma coisa, certo? Tem gente que chama a tese de ideia principal do autor, enfim, certo? A ideia principal que mostra a visão principal do autor sobre o assunto. Tranquilo? Então é isso que a gente está observando aí. Então vamos lá continuar aí nossa tarefa de olhar para esses textinhos aí, tá? Então vamos lá, texto 6. Texto 6 diz o seguinte: a capacidade de raciocínio do ser humano é enorme e bastante variada. Bom, aqui a gente já consegue olhar para alguma coisa. Está falando de capacidade de raciocínio do ser humano. Não é isso? E aí ele ainda diz: no entanto, a utilização que o homem faz do seu pensamento tem se tornado cada vez mais tímida, limitada, acanhada. Tá, beleza. Então vamos lá. Do que ele está falando aí? Essa pergunta para a gente saber do assunto de maneira bem básica. Ele está falando do raciocínio humano, certo? Essa é a primeira anotação que a gente tem para fazer aí. A gente já até marcou em amarelo. Está falando do raciocínio. Raciocínio humano. Tranquilo? Foi? Beleza? Bom, mas vamos lá. Agora delimitando aí o assunto. Do que ele está falando do raciocínio humano? Hein? Qual é o ponto dele aí? Ele fala que a capacidade é enorme, né, e é variada. Certo? Tranquilo? Então, só que ele fala depois da utilização, não é isso? No entanto, a utilização que o homem faz do seu pensamento, então ele está querendo falar da questão da utilização do raciocínio humano. Então a gente pode agora pegar a palavra utilização para pensar a tese e escrever qual é a tese, ou melhor, qual é o tema, certo? Então aí ele fala da utilização do raciocínio humano. Joia? Tranquilidade? Beleza? E aí o que ele fala em relação à utilização do raciocínio? Que está sendo bem utilizado ou mal utilizado? Olha só o que ele falou. Ele falou que o raciocínio, né, a capacidade é enorme, é variada, só que ele vem lá com no entanto. No entanto, ele vai vir com uma ideia de oposição. Só que ele diz que o homem hoje em dia faz do seu pensamento, o que o homem faz do seu pensamento tem se tornado mais tímido, mais limitado, mais acanhado. Então, apesar de ter um potencial grande, não é usado esse potencial. E aí, então, como é que a gente pode anotar, então, essa opinião dele, essa visão dele, que é a tese, que ele coloca aí, que a gente tem para observar. Como é que a gente pode anotar? Bom, vamos escolher uma maneira de anotar isso aí, Lembrando que a maneira como a gente vai anotar pode variar um pouco, mas o conteúdo é que tem que ter
o mesmo entendimento. Joia? Certo? Então a gente bota algo do tipo, sei lá, apesar de enorme capacidade e variedade, o raciocínio humano não tem sido bem aproveitado. Ele não disse lá que tem se tornado cada vez mais tímida, né? A utilização do pensamento. Então, por isso que a gente está botando esse finalzinho aqui, que o raciocínio não tem sido bem aproveitado, apesar da sua enorme capacidade. Tranquilo? Ele disse lá que a utilização é tímida, limitada, é acanhada, então essa variedade não está sendo explorada, essa utilização não está sendo boa, tá? Então, você pode dizer algo do tipo, que a utilização tem sido ruim, né? Tem sido pequena, né? Tem sido abaixo do esperado. Se você disser qualquer coisa do tipo na tese, se a tese foi escrita dessa maneira, tá valendo. Tá maneiro? Tá? Essa escolha de você redigir a tese pode variar um pouco, né? Você pode botar de maneira mais rebuscada e maneira mais simplificada, não tem problema, tá? Mas o conteúdo tem que girar em cima disso. Legal? Então a 6 está tranquila? 6 está tranquila, né? Então partiu 7. Partiu o texto 7. Vamos lá. Texto 7 diz o seguinte: a possibilidade de inovações na área de informática e tecnologia parece se colocar como se fosse infinita, né? Como se não tivesse fim, tendo-se em vista o que ela tem proporcionado às sociedades. Bom, vamos lá, fazendo a pergunta básica e arrumando a resposta mais básica possível para a gente ver qual é o assunto. Do que é que esse texto está falando? Ele está falando de inovações na área de informática e tecnologia. Visualizou isso? Sim? Então, a gente não precisa ainda botar a palavra inovações, né? A gente bota o mais básico para depois ter com o que trabalhar. Então, a gente pode botar aqui. Ele está falando de informática e tecnologia. Certo? O assunto é em cima disso. Área de informática e tecnologia. Beleza? Legal? Legal. E aí, qual é o tema? Ele está falando do que no tema? Ele está falando de inovações. Certo? Tranquilo? Ele está falando de inovações. Então, o tema já está aí em cima do seu olhar. Né? Inovações nas tecnologias modernas. Vamos dar uma mexidinha? Para não ficar tão repetitivo. Se a gente botar o tema assim, também está valendo, porque tecnologias modernas vai envolver informática automaticamente. Tá claro isso? Tá? Então, ele está falando de inovações na área de informática e tecnologia, que é falar de inovações das tecnologias modernas ou nas tecnologias modernas. Certo? E aí, qual é a opinião dele sobre isso aí? Ele dá um rascunho, um rabisco aí, uma luz aí sobre qual parece ser a opinião dele? Ele diz aqui, primeiro, que a possibilidade parece infinita, né? Essa possibilidade parece infinita. E parece infinita tendo em vista o que ela já tem proporcionado às sociedades. Então, é esse o raciocínio dele, a opinião dele sobre isso.
né? A opinião já é a frase toda, né? Não está concentrada numa só parte. Então, como é que a gente vai anotar isso? Ele falou de inovações, está falando de novidades, né? Ele colocou lá, possibilidade de inovações. Então, a gente coloca algo do tipo, né? As novidades. A gente vai meio que parafrasear, acabar tendo que parafrasear, fazer uma reescritura do que já foi dito aí, né? E então, não tem jeito, não tem muito para onde fugir, né? Então, a gente bota assim, as novidades constantes ou frequentes, tanto faz, cotidianas, não importa, né? Da informática e tecnologias parecem infindáveis ou parecem não ter fim na sociedade ou para a sociedade, né? Então tem que ser alguma coisa que tenha esse mesmo teor aí, que aliás é uma meio reescritura do que já foi dito, né? Lá no próprio texto do caso 7. Beleza? Tá? Então, se você reescreveu algo que tem esse conteúdo, se você está fazendo antes, né, tá valendo também, tá? Tranquilo? Só cuidar para não dizer nem a coisa a mais que não foi dita, nem coisa a menos, né? Muito a menos. A menos às vezes vai até um pouquinho, né? Mas a mais não pode, porque aí não dá para pensar tanto assim. Tá claro isso? Então a 7 era essa parada aí. 7 resolvido. Vamos lá para 8? Vamos lá para 8. A 8 diz o seguinte. Texto 8 diz o seguinte. O estudo das espécies vegetais. Opa, tá falando de vegetal, né? Então é isso aí. Vamos lá já se ligar. Que servem para a alimentação humana, não se limita só aos vegetais que encontramos nas feiras, mercados e hortifrutis existentes no Brasil. Em outros países, em razão de suas culturas e tradições, isso se amplia de modo absurdo. Bom, lemos aí o textinho, tá vendo que ele está falando de vegetais, né, relacionados à alimentação, e aí sobre isso a gente já tem um assunto. Né? Ele está falando de espécies vegetais para alimentação. Né? Esse é o basiquinho que você tinha que ter observado aí, sobre o que é que o texto estava falando. Né? Então a gente já pode começar a colocar aqui qual é o nosso assunto. O assunto é espécies vegetais. Certo? Tranquilo? O assunto é espécies vegetais. Né? E aí, qual é o tema? Ele está falando de vegetal para qualquer coisa? Não. Né? Para fazer uma floresta? Não. Aí a gente já vai cair no tema. Ele está falando de alimentação baseada em vegetais. Então, o tema é alimentação humana com vegetais. Ou por vegetais, tanto faz. Né? Podia ser vegetais e alimentação humana, tanto faz. Tá? É a maneira de editar aqui, de redigir, de escrever, aí pode variar, já falamos disso, tá? E aí, qual é a opinião dele sobre isso aí? Ele disse que ela não se limita só aos vegetais que a gente tem em feiras, mercados, né? Hortifrutis,
que tem aqui no Brasil. Diz que em outros países, aqui a questão é o contraponto com outros países. Em outros países, né, dependendo das culturas e tradições, a parada se amplia de modo absurdo. Né? Então aqui é grande, mas em outros países é absurdo, certo? Então, o que a gente vai colocar como tese? Né? Tem que ser em cima desse ponto de vista dele aí. Que a diversidade de alimentos vegetais em outros países é bem maior do que a diversidade, a gente não precisa repetir a diversidade, do que a que existe aonde? No Brasil. Né? Ele falou que lá fora, né, em outros países, dependendo das culturas e tradições, a parada se amplia de modo absurdo. Né? E esse é o teor, né, básico aí do que está dito na nossa tese. Né? Você pode escrever dessa maneira ou de outra maneira, mas é em cima disso que você tem que formular a escrituração da sua tese. Né? Quer dizer, da tese que está ali correspondente ao texto. Beleza? Então a 8 era essa paradinha aí, né? Diversidade de alimentos vegetais, né? Lá, couve, né? Alface, né? Brócolis, não é isso que a gente come? Chicória, não é isso? Essas coisas todas. Que lá fora, ele diz que lá se amplia de modo absurdo. Então, em cima disso que a gente tinha que dizer, isso é um comparativo que ele faz com o Brasil. Tranquilo? Partiu 9? Tô indo para 9, hein? 9 diz o seguinte: a tarefa de polir um automóvel, hoje em dia, falta uma palavrinha aqui, pá, vai muito além do que usar boas ceras. O maquinário e as tecnologias existentes nos grandes centros automotivos são capazes de deixar um veículo com idade de 20 anos, já velhinho, com uma pintura semelhante à pintura de um carro zero. Né? Esse aí retoma a pintura, não é isso? Beleza. Então vamos lá. O texto está falando do quê? Ele está falando da questão de polir um automóvel, não é isso? Esse é o feijão com arroz que a gente tem que perceber. É o basiquinho. Então a gente anota essa paradinha já como o assunto. Então o assunto é polimento de automóveis. Polimento de automóveis. Para quem nunca viu polimento de automóveis, o cara pega aquele negócio que parece uma máquina de furar, só que bota, tipo, passa uma cera no carro todo e vem com um negócio rodando que parece quase que aquela textura de ursinho de pelúcia, né? Peludinho, para ir ilustrando o automóvel para ele ficar brilhosão igual o carro novo, igual o carro zero. Isso depois de pintar, passar por um processo de pintura, depois verniz, etc. Não é isso? Não sei se verniz é antes ou depois, mas eu acho que é antes. Mas é algo do tipo. Tá legal? Então ele está falando aí de polimento de automóveis, certo? Ele fala que a parada vai muito além de ter hoje em dia só boas ceras. Certo? Ele está falando do que aí? Sobre o polimento de automóveis. Ele quer falar do quê? Que hoje em dia existem maquinários e tecnologias que mudaram essa parada. Deixaram a parada muito melhor do que só usar uma boa cera. Então, por que eu estou lendo isso e comentando isso? Porque isso já tem a ver com raciocínio para o nosso tema. Ele está falando
Agora, para a gente identificar o tema, ele está falando o que sobre a questão do polimento dos automóveis? Ele está falando de tecnologias modernas, né? Tecnologias modernas para polir automóveis. Né? E quando você fala de automóvel, não vai pensar só em carro, né? Pode ser caminhão, pode ser ônibus, certo? Tudo que leva pintura aí. Tá valendo, certo? Aquela pintura automotiva, beleza? Pintura para veículos. Então o tema a gente pode anotar assim, não tá, né? Tá especificando o assunto, né? E não tá ainda dizendo qual é a opinião do cara sobre isso. E qual é a opinião dele? A opinião dele é que as tecnologias deixam o carro com aparência de zero, né? Para além das ceras. As ceras não faziam isso. Então a gente tem que formular uma frase aqui que veicule a opinião do autor em cima disso, que as tecnologias são melhores que as ceras, certo? Né? Então a gente vai repetir algumas coisas, né? Falou de técnicas, falou de tecnologias, né? Tecnologias e técnicas. Então as tecnologias e maquinários de polimento automotivo rejuvenescem carros usados deixando-os como carros zero, carros novinhos, certo? Tranquilo? Carros de fábrica, beleza? Podia ter falado das ceras, é um caminho também, né? Dependendo como você vai editar o texto aí, né? Reformular a escrituração da tese, né? Podia ter colocado que as tecnologias de hoje são melhores do que as ceras antigas, deixando como carro zero, né? Podia ser algo do tipo, tá? Mas essa é uma redação possível, essa que está aí na sua frente. Beleza? Na paz? Então, 9 era isso aí. Vamos lá para 10. Vamos lá para 10. A 10 diz o seguinte: a política partidária nos Estados Unidos, apesar de possuir uma quantidade enorme e variada de partidos, acaba se resumindo, na hora das eleições, a dois grandes partidos. O dos republicanos, Partido dos Republicanos, e dos Democratas. E o Partido dos Democratas. Beleza. Vamos lá. Qual é o assunto desse texto? O assunto desse texto é simples de ver. Ele está falando de política partidária onde? Estados Unidos. Então, é em cima disso que a gente vai anotar. Então, é política norte-americana. Ele está falando da política norte-americana. Certo? Mas o que ele está falando? Do que ele está falando especificamente sobre a política norte-americana? Ele está falando que os políticos são corruptos, alguma coisa do tipo? Não, ele está falando de política partidária, não é isso? Ele está falando só disso. Ele está falando da questão da quantidade. Certo? E depois ele vai falar que isso se resume a apenas dois.
Ele fala que a quantidade lá é grande, mas na prática só 2, né? É grande e variada, mas na prática, lá no final das contas, na hora das eleições, só 2 é que encabeçam a parada. Né? Parecido com aqui no Brasil. Né? O Brasil tem um catatal, 30 e tantos partidos aí, mas na prática é 2 ou 3 ali que ficam, né, na boca do povo, certo? É parecido com o que ocorre lá, certo? Então vamos lá, como é que a gente vai notar isso? Nota o básico, né? Tá falando de partidos políticos nos Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. Beleza? Sim? Tranquilo? Legal, então anotamos isso aí, né? Esse é o tema. E aí a tese a gente já comentou, ele fala da questão de, né, mesmo tendo muitos partidos, né, só 2 são protagonistas, não é isso? Né? Então a nossa tese é em cima disso também, meio que parafrasear o que ele disse aí, não tem muito como fugir. Então é mesmo com muitos partidos políticos, as eleições, bota uma vírgulazinha aí, né? Vírgula, as eleições nos Estados Unidos é limitada, né? Se limita, é limitada, ou se restringe, se resume, tanto faz, limitada a 2 partidos sempre, né? Que o que ele está deixando entender é que é sempre só 2 que chegam lá nas disputas, nos finalmente lá das eleições. Tá claro isso? Tá? Então, se você já tinha pensado a tese, né, com outras palavras, mas com o mesmo teor, tá valendo, tá tudo certo. Né? Então, a 10 era essa parada aí. Valeu? Joia? Então, fizemos aí mais exercícios aí sobre assunto, tema e tese, para a gente saber delimitar, saber olhar para o texto e delimitar bem o que é cada um desses 3 componentes. Né? Tanto o assunto, quanto a tese, quanto o tema e a tese. Tranquilo? Valeu? Então fui.